Que está sendo gravada a reunião. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Will por ter aceitado o convite, né? Tem uns dias corridos aí que eu sei, ele mesmo fala para mim, tô com o dia corrido aqui, semana corrida, e hoje ainda o filhinho dele fazendo aniversário, né? Um dia bem, bem especial, mas aceitou aqui o nosso convite de estar aqui com a gente, e nós vamos fazer um pouco diferente, né? Ao invés dele ficar falando como se fosse uma palestra, faremos um bate-papo, né? E colocamos até alguns assuntos, acho que o Fernando deve ter as perguntas aí, e outras que surgirão agora. O Will é psicólogo clínico há 10 anos, né? Ele tem experiência clínica na área hospitalar e também de consultório. Ele é especialista na terapia MDR. Atualmente, ele trabalha com desenvolvimento pessoal e resolução de traumas complexos que interferem no âmbito individual e nos relacionamentos. Tá? Ele trabalha com público individual, em adultos e crianças. Agora ele vai falar um pouquinho. Will, o microfone agora é teu, querido. Deus possa te usar aí. Amém, amém, né? Muito feliz aí, né, pela disponibilidade de todos, claro, né? Cirine está até ali, né, conectado ali no carro, juntamente com a Rosana, né, está aqui participando. E aquilo, né, a importância, né, não só da temática em si, mas de momentos como esse, né, momento onde estamos, né, entre amigos, onde compartilhamos experiências e podemos, assim, então, né, refletir um pouquinho sobre aquilo que está dando certo, sobre aquilo que está precisando, quem sabe, né, de algum aprimoramento, né, de alguma perspectiva pela qual, às vezes, não conseguimos sozinhos. A proposta, né, que eu conversei com a Fernanda, justamente era essa. Eu creio que, semanalmente, vocês têm aí as trocas de vocês, né, com as temáticas, mas hoje a gente fazer mesmo, assim, um bate-papo, né, bem à vontade, entendeu? A gente vai, estaremos aqui respondendo aqui as perguntas, entendeu? Não, aquela questão, né? Acho que como o grupo é pequeno, não tem por que ficar com vergonha de nada, né? A gente está aqui para se auxiliar e ouvir um ao outro, né? Precisa também só estar me ouvindo, né? À medida que a gente for trocando as experiências aqui, interessante a gente colocar também a nossa opinião sobre o assunto, né? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, quando você desperta na sua mente uma crítica sobre qualquer assunto, entendeu? É importante você colocá-la, que a crítica não determina se aquilo que a gente está conversando é certo ou errado, mas aprimora um pouquinho o pensamento que nós temos sobre o assunto. Então, quando o Fernando aí, né, eu acho que é o Fernando que vai estar colocando aí, né, as primeiras temáticas, a gente vai falando das perguntas e eu desenvolvo também um pouquinho da temática da pergunta também. Tranquilo, gente? Tranquilo. Eu queria começar com uma pergunta aqui. Quando eu vi essa pergunta aqui, o Will sabe que eu sou muito sincera, que eu entrego no olhar, né? A primeira pergunta é o seguinte, Will, nós queremos a mudança no outro, mas o que a gente tem feito para que as coisas mudem? E eu vou falar por mim, eu sempre fico esperando que o Manuel faça isso, aquilo, outro, mas o que eu tenho feito para que ele possa fazer aquilo que eu espero que ele faça? Eu acho que isso é muito difícil, porque às vezes a gente quer que eu quero que ele mude algumas coisas, mas eu continuo do mesmo jeito e não fazendo, de repente, as coisas que poderiam corresponder a essa mudança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí disso. Bom, bem, no relacionamento, né, por vezes, a gente tem que primeiro pensar, Fernanda e pessoal, questão do casal, né? Tem uma citação de Ellen White que eu gosto muito, né? Ela fala, a partir do momento onde o pecado entrou no mundo, a partir daquele instante, não haveria mais harmonia no relacionamento por si só, entendeu? Aquela coisa natural. Ela cita assim que, para haver harmonia no relacionamento, alguém tem que ceder o tempo todo, entendeu? E aí agora a gente pensando numa perspectiva de individualidade, onde você é solteiro e resolve, né, por N circunstâncias, se envolver e se casar com alguém. E aquela pessoa também para com você, né? E agora, dentro de uma relação, você começa o quê? Perceber as diferenças. Então, quando nós falamos primeiramente, né, dessa questão de mudar o outro, é entender que o outro é diferente de mim, primeira coisa, né? Entendeu? E esse mudar, qual a direção desse mudar? Esse mudar é um mudar para mim, entendeu? Ou um mudar para a relação? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, esse mudar
é um mudar, sabe? Para mim, da forma como eu encarava a vida e quero continuar encarando, ou não? Não. Esse mudar é um mudar, né? Onde dentro desse mudar eu cedo um pouquinho também. Se eu cedo um pouquinho também, significa que a mudança é para o relacionamento, entendeu? Não é que fica totalmente confortável para mim a mudança do outro. Então, aí que vem a parte do desenvolver a mudança do outro, entendeu? Por quê? Porque a mudança do outro parte de mim. Se eu quero, por exemplo, que meu marido seja mais carinhoso comigo, vou colocar a questão de carinho, entendeu? O que eu tenho feito, se eu faço, eu estou cedendo, entendeu? Energia, espaço, né? Intenção. O que eu tenho feito para que ele possa desenvolver esse carinho por mim, entendeu? Qual que é o cuidado que eu tenho em relação àquilo que eu quero, entendeu? Que energia eu coloco para despertar no outro, ou, né, não vou colocar nem exigir do outro, mas ficar evidente para o outro que aquilo é importante para mim, entendeu? Senão a gente fica sempre, né, na solicitação. A solicitação é um padrão, né, de individualidade, é um padrão, né, se a gente pensar em papéis, é a hora que a gente regride ao momento onde não somos casados, somos solteiros e sabemos o que nós queremos e fazemos de tudo para manter aquilo que queremos. Então, dentro de uma relação, né, toda perspectiva, né? Poxa, eu quero que meu marido seja mais carinhoso, eu quero que a minha esposa seja mais companheira, entendeu? Mas o que eu tenho feito, né, para desenvolver esse companheirismo, entendeu? Esse carinho? Pode sim Will, citar. eu fico pensando na expectativa que às vezes a gente tem muito alta, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que se olhar e não criar uma expectativa onde você vai ficar frustrado. Você já conhece. Então, de repente, você imagina algo que você se frustra, que você quer um retorno e não tem. Então, eu acho que a gente também, como parceiro, a gente tem que conhecer o outro e não criar uma expectativa alta, né? Quanto ao parceiro. Eu penso, essa semana mesmo tinha uma situação com o Fernando que eu ia, nossa, todo dia eu peço, mas aí eu fiquei pensando, por que eu tenho que pedir todo dia se eu já sei que é complicado? Então, que tal eu tentar mudar a minha forma de pensar em vez de eu ficar fazendo isso todo dia? Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício, senão todo dia você vai se frustrar. Então, para que isso? Então, de repente, a gente tem que se avaliar também e ver que todo dia eu alimento essa expectativa. Vamos pensar de forma diferente? Será que eu posso fazer, então, para evitar que essa situação aconteça todos os dias, né? Então, é tudo para que não tenha desgaste, não de você ficar cobrando o outro, e nem o desgaste de você estar se frustrando, né? E muito importante também, Elaine, você criar expectativa, tudo bem, né? É saudável criarmos expectativa, né? Como a gente lida com o não acontecimento dela, né? Que é a frustração, como que eu lido com a frustração? É o que diz respeito se eu estou bem ou não. Então, né, não tem problema criar expectativa, mas aquilo, né? Dentro da expectativa que criemos, sabemos que existe uma possibilidade de que aquilo não aconteça. Entendeu? E saber lidar com isso é o que vai trazer também ali um norte para que, em algum momento, a minha expectativa ela aconteça. Quando você coloca assim, ok, eu quero algo e eu insisto naquilo, mas eu sei que às vezes a pessoa não faz. Tudo bem. A gente está trabalhando a ideia de como eu desperto no outro algo que eu quero que aconteça. Entendeu? Quais são os meus passos? Mas pensando na questão de relacionamento, né? Nós não estamos para mudar o outro. O outro tem que estar o quê? Ciente que a pessoa quer que aconteça algo, né? Você solicita que algo é aquilo, o Fernando vai, né? De vez em quando esquece aquilo, esquece de novo. Então, pô, eu tenho um papel nisso também. Entendeu? É a hora que a gente pensa, né? Qual que é o papel do outro? É observar que eu preciso ceder também aqui em algum momento. Eu não posso ficar falhando a mesma coisa. Eu preciso despertar uma energia para que eu possa, né? Sei lá, essa questão é romantismo, como eu trouxe ali a princípio. A esposa, né?
é que o esposo seja mais romântico. Eu, por N situações, né, correria, etc., né, estou colocando aqui casos que normalmente acontecem, não é justificados, mas acontecem, é bem comum. A solicita, não acontece. Ela solicita, não acontece. Ela vai se molda, ela se procura estar sempre arrumada, ela procura criar agora aquele momento onde vai despertar a atenção do outro e vai ter aquele momento ali de carinho. Aí ela começa a se movimentar. Não adianta eu aqui não estar ciente, né, que isso está acontecendo, que ela está querendo, ela já falou, entendeu? Ela está se movimentando. E o meu papel também de ceder um pouquinho daquilo que minha mente está só no automático ali, eu acostumado a fazer. Eu preciso parar e também desprender energia para, entendeu? Eu preciso estar atento também, né? Peraí, não dá para eu falhar nisso. Eu gasto energia aqui, isso aqui é companheirismo, né? Isso é companheirismo. Companheirismo não é só o que o outro quer, é aquilo que eu ofereço para ele, porque ele quer. Às vezes não dá para oferecer o tempo todo mesmo, mas aquilo que eu ofereço, o outro, ele está numa expectativa que aquilo aconteça, que não é qualquer coisa, porque não é qualquer, mas aquilo que eu faço faz com que a outra pessoa fique feliz, né? Uma flor, entendeu? Um beijo antes de sair de casa, pequenas ações que vão despertando em nós, não vou falar prazer, não, mas vai despertando em nós um apreço sobre esses momentos. E a gente começa a valorizar mais. Isso começa a se estender mais. Aí um passeio, entendeu? É um dia num restaurante, é um passeio, né? Agora os filhos ficam aqui com alguém, eu vou dar uma voltinha aqui no bairro com a minha esposa. Isso aqui é se desligar. Aí entra uma baita saúde mental para que possamos dar seguimento à nossa individualidade também, entendeu? Existem padrões de autoestima que são individuais, mas os mesmos padrões de autoestima individuais, eles são para o relacionamento também, entendeu? Autoconfiança, autorrespeito, autoaceitação, que é a autoestima em si. Elas passam por esse crivo aí. A hora que eu tomo um tempo para mim, com a minha esposa, dando uma voltinha no bairro, eu estou me desligando do meu trabalho, dos meus filhos, eu estou fazendo algo importante para mim, entendeu? Eu estou desligando uma rede de pensamentos, que às vezes a gente não consegue por si só desligar. Mas esse time, né, uma simples voltinha ali, entendeu? Segurando a mão da pessoa, batendo um papo ali, já desliga um pouquinho, já nos dá uma energia para seguir a vida. E da mesma forma, né, como se fosse de forma individual, sair um pouquinho, dar uma volta, dar uma caminhada, entendeu? Ir para uma academia, assistir ali um filme, entendeu? Ter um momento a só. Os quesitos de autoestima entram, mas no relacionamento também. Algum comentário? Ou outra pergunta? Outra pergunta? Tá, aqui no questionário que nós mandamos, né, no grupo, um dos temas interessantes que eles gostariam de falar é sobre rivalidade entre os casais, né? Eu estou certo, eu estou errado, ou eu estou certo, você sempre está errada, né? Então, é questão de rivalidade, né? O que se pode fazer para amenizar essa situação de rivalidade? Rivalidade. Tá. Primeiro se desperta em você, entendeu? Essa sensação, poxa, despertou em mim que esse senso de rivalidade. Já tem algo errado aí. Primeira coisa que você tem que pensar. É que na hora da emoção, né, o cognitivo não ativa. Você tem que também entender um pouquinho disso. Mas com essa premissa que a gente está trabalhando agora, né, você já consegue, talvez, no momento da emoção, dar uma paradinha. Porque rivalidade, poxa, ela não é minha rival. O que está sendo rival? O assunto. O assunto é uma temática que está gerando em nós uma rivalidade. Então, o problema não é a gente, né? É o assunto em si, entendeu? Tá certo ou errado, e tem que provar um para o outro. Poxa, a gente não tem que provar nada, entendeu? A gente tem que conversar sobre, encontrar dentro daquele assunto o que é bom para o relacionamento. Ah, não, mas eu sei o que é bom para o relacionamento, eu que sei o que é bom para o relacionamento. Essa dualidade já não é boa para o relacionamento, entendeu? Não é uma questão de ser certo ou errado. É questão que até o assunto está fazendo mal.
entendeu? Então, às vezes, é interessante o quê? Interromper o assunto, entendeu? Se aproximar, entendeu? Conversar um com o outro sobre outras coisas, entendeu? O carinho é muito importante, entendeu? É a hora que começa... O que acontece? Na hora da rivalidade, o sistema nervoso nosso central está ativo, entendeu? Enquanto o sistema nervoso estiver agitado, não vai ter consenso, gente. Não tem, entendeu? Vocês podem tentar, mas um vai sair muito magoado e aquilo lá, o outro vai sair com o senso de conseguir. Esse magoado pode ser por uma questão de cansei, entendeu? Então ela está certa ou ele está certo e pronto. Então aquilo não chega a um denominador comum se você está emocionado ali na hora do assunto, entendeu? É interessante se acalmar, perceber quais são os pontos do assunto, qual que é o pedacinho do assunto aqui que eleva, que incomoda, entendeu? E entender que vocês são mais importantes do que o assunto, a relação, né? A cumplicidade ali, entendeu? É lógico que, por muitas vezes, isso é difícil, porque isso já foi feito por muito tempo. Por muito tempo, a gente sempre entra, né, com esse grau de emoção dentro de qualquer assunto. Aquilo já começa a se replicar. Por isso que eu falo, é importante o quê? Exercitar algo contrário para a gente poder diversificar isso em várias situações. Eu vou pegar essa emoção, eu vou acalmar o sistema nervoso central, não dá para conversar sobre isso agora. O que eu estou fazendo? Eu estou desativando uma rede de emoção ali, que às vezes eu ativo ela toda hora, entendeu? Eu entro no assunto, o assunto é a sogra, entendeu? É o sogro, entendeu? É a irmã, entendeu? A cunhada, é isso. Aquele assunto já me desperta, né? Por que a gente costuma falar assim, ó? Se você está nervoso, sai do ambiente, respira um pouco e depois volta. Sair do ambiente é o quê? Desarmar o sistema nervoso, entendeu? Todas nos nossos dilemas, entendeu? Todas as nossas exaltações, elas acontecem por uma questão muito, muito simples assim, mas não fácil, né? É simples de entender. Sistema nervoso, entendeu? Ele entra em estresse. Corpo caloso, que é o meio do cérebro, né? O cérebro tem 2 hemisférios aqui, né? O esquerdo e o direito. O meio é um corpo caloso, entendeu? Qualquer assunto que vocês forem trabalhar uns com os outros aí, de qualquer esfera, filhos, intimidade sexual, finanças, qualquer um, para você ter um bom aproveitamento do assunto, vocês têm que estar com o sistema nervoso calmo, porque existe uma comunicação entre os 2 hemisférios, entendeu? O lado emocional e o lado cognitivo, né, operacional, da razão, eles estão se conversando e conseguem analisar, buscar soluções diversas para a situação. Agora, quando eu estou com a rivalidade, corpo caloso, o meio do cérebro enrijece para essa comunicação naquela hora e você só funciona em um ponto, ou emocionalmente só, ou a razão, não é assim, pronto. Não entendo de outra forma. Não, é assim, pronto. Razão. Emoção, não, para mim não interessa, não quero saber, entendeu? Porque o corpo caloso, né, o meio do cérebro, ele enrijece na hora do estresse. E aí, para a comunicação, você funciona de uma forma só. Sai do lugar, né, eu falo, tá com raiva? Vai para o outro lado, respira um pouco, depois volta, e aí tenta entrar no assunto sem que o sistema nervoso ele fique agitado. O processo bioquímico, neuroquímico, né? É simples, mas não é fácil, né? É uma didática isso daqui. Entenderam? Tem tudo a ver com a questão do controle do eu e também do excesso de submissão, né? Que às vezes a pessoa só reage de forma submissa para que não tenha continuidade essa rivalidade, né? Na hora que você abre mão de você, né? Da autoestima, entendeu? Autoestima, autorrespeito. Entendeu? Quando eu digo não, quando eu digo às vezes sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Entendeu? E às vezes, né? Ambos têm que às vezes dizer sim um para com o outro e saber lidar com isso. Mas o dizer sim não é o assunto, entendeu? O dizer sim é o respeito que eu tenho, né, pela opinião do meu cônjuge, entendeu? E como eu lido com isso? E aí eu me emociono, aí acabou. Aí eu já vou bater entendeu? Eu lido, o corpo começa a agitar, e agora eu tenho que lidar com isso. Peraí, ela não concorda comigo. Tá, mas concordar ou não é o importante aqui, entendeu? Quem é essa pessoa que está do meu lado, entendeu?
calma o sistema nervoso, volta no assunto. E aí aquilo incomodou. Gente, eu só estou falando aqui, não estou falando, não é fácil, entendeu? Mas é assim que funciona. Vocês podem perceber que os momentos que funcionaram na vida de vocês foi assim. A hora que, às vezes, vocês voltaram no assunto, entendeu? Aí, por que a hora que voltou? A hora que voltou, estavam calmos e conseguem resolver. Mas por que eu tenho esse desgaste? Porque quando eu tenho esse desgaste, eu estou fazendo registro emocional. E aí, lembra, neuroquímica de novo. Entendeu? Quando eu estou estressado, tanto de substâncias, às vezes, não muito positivas, né? Algumas substâncias não tão legais, eu estou produzindo no meu corpo naquela hora. Entendeu? Substâncias que são, muitas vezes, para enfrentamento de coisa mesmo, né? De perigo. Entendeu? Aí vem a ansiedade. Enfrentar um rival, né? O seu corpo começa a produzir ali muita ocitocina para um momento onde você está, às vezes, sexta-feira à noite, sábado à noite, ou qualquer dia, né? Em casa com a sua esposa, e você está colocando substância no seu corpo que era para enfrentar um gigante. Entendeu? E aí você vai dormir agora com aquilo, e aquela referência de produção de substância vai para sua esposa ainda. Aí ela vira um gatilho, uma produção de estresse. Aí você olha para ela e começa aquilo, ou vice-versa. Ela olha para você e já começa a despertar, entendeu? Despertar no seu corpo, né? Produção do seu corpo de hormônios que não são para aquele momento. Então, essa parte que eu falo para vocês aqui é muito importante, entendeu? Acalma o sistema nervoso, entendeu? Ele não é um rival, ela não é um rival. Ou se está sendo, conversa sobre, entendeu? Às vezes está sendo. Não é de hoje. Quando a gente se submete, como o Fernando colocou, quando eu fico submisso a uma coisa para que, até para não ficar tão agitado, diz que eu já tem algo errado acontecendo há algum tempo. Então, não são os assuntos do hoje que são importantes a serem trabalhados, entendeu? São assuntos lá do passado, marcas do passado. Como que eu faço para melhorar aquilo? Mudando primeiramente o eu, entendeu? Eu começo a ceder um pouquinho, começo a me aproximar, eu começo, sabe, a proximidade, gente. Relacionamento, por vezes eu falo isso no consultório, né? Tirando a perspectiva espiritual, relacionamento, né? Casamento, né? Falar de casamento. Casamento se resume a duas coisas. Casamento se resume a comunicação e intimidade sexual, entendeu? Isso é o resumo de um casamento. Tirando a perspectiva espiritual, é claro que nós já conhecemos. Por quê? Porque é a comunicação, não a verbal, a comunicação que eu estou falando para vocês, esse todo, entendeu? É o toque, é como meu sistema nervoso está, é como eu olho para minha esposa, é como eu me direciono a ela, é como eu valorizo, né, algo que ela está me falando, é como eu respeito, né, o meu esposo, é como eu respeito a pessoa. Isso é comunicação, entendeu? Comunicação, entendeu? E de forma bem simplória também, vou colocar, se for simples, entendeu? Vocês se casaram, entendeu? Para ter sexo, entendeu? Se pensar na juventude, o despertar hormonal, né? Ele foi em torno disso. Então, ambas as coisas acompanham durante a vida. Uma às vezes está potencializada, a outra não, entendeu? Mas ambas têm que andar junto, entendeu? Qual que permanece no final? A comunicação, porque por uma questão biológica a gente vai parando ou diminuindo, né? Por questão hormonal também, a intimidade sexual. Mas o toque, o carinho, entendeu? Tudo aquilo que elas foram associadas juntas faz com que vocês não se dispersem, entendeu? Não procurem atalhos, entendeu? Não deixem de olhar um para o outro. Mas isso são pontos assim que devem ser trabalhados, né? Não vou falar individualmente não, mas isso deve ser assunto, entendeu? Deve ser assunto no relacionamento, é importante isso, entendeu? Se é pouco ou muito, não interessa a qualidade. Qual que é a qualidade da minha relação sexual? Qual que é a qualidade da minha comunicação? Como é que tem sido? Eu tenho dado, entendeu? Minha esposa me liga e eu falo de qualquer jeito com ela, entendeu? Meu esposo, ele está precisando de ajuda. Eu tenho observado que ele está precisando de ajuda, entendeu? Eu só espero dele, entendeu? Eu só quero. Comunicação, o corpo está falando. Às vezes a pessoa está tão pilhada, eu tenho que fazer uma leitura. Senão vai ser só ele, ou então vai ser só ela, entendeu?
Qual a leitura? Qual a comunicação do outro está passando? Não é uma comunicação plena. Nem toda hora seu esposo ou sua esposa está falando alguma coisa para você. Entendeu? Mas o corpo dele está falando se ele está bem ou não. Entendeu? Como ele está funcionando, né? Se ele está distante ou não. Se ele está distante, eu me aproximo. Eu não fico cobrando dele que ele se aproxime de mim. Entendeu? Eu acalmo aquele sistema nervoso. E ele também, ciente disso, né? Ele percebe que estava indo por um caminho não muito legal, ou vice-versa, né, esposa? Fez um pouquinho de sentido aí, Fernando? Will, eu acredito assim, eu e o Fernando, a gente tem feito um exercício quando eu falo exercício, não é um esforço, mas tem que procurar uma fazer... tendência, né? Procurar sempre, às vezes tem umas conversas assim, o que mais te irrita? Eu estou te irritando? Essa semana eu te irritei alguma vez? Porque às vezes a semana é tão corrida que a gente acaba fazendo coisas que a gente não consegue conversar. Aí chega final de semana, vamos fazer uma avaliação. Não algo, parece que está sendo muito planejado, né? Metódico, mas algo natural, de repente está no sofá, conversando, namorando. Eu estou te irritando? Você ficou irritado aquele dia comigo? Ai, desculpe. Então, eu acho que essa avaliação de você não esperar um momento para brigar, e sim você está perguntando um para o outro, o que mais você gostou que eu fiz? Né? Até na relação sexual, ou no dia, ou a comida, detalhes, eu quero tanto fazer algo que você goste. Você gostou? Ah, não gostei muito. Ah, beleza, então eu não vou mais repetir isso. Ah, isso eu achei chato quando você falou isso. Porque às vezes no momento, né, que fala um cachorro quando está com raiva, você não vai lá para pegar o cachorro, que você morde, ele vai te morder. Então não é o momento de você ir lá para resolver, você tem que deixar passar. E depois, num momento propício, você pode discutir de assuntos com mais profundidade. Porque eu acho que a gente corre o perigo de ter uma relação muito superficial, de deixar as coisas irem passando e não ser com profundidade, de dizer com sinceridade o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que procurar estar nu. Nu, eu digo, de sentimento, de alma, de falar o que está sentindo, e sempre no propósito do relacionamento, igual você falou, né? De a gente estar em busca de um crescimento, né? A dois. É igual, por exemplo, assim, eu acho que isso foi desnecessário, né? Às vezes surge essa frase assim, dita com sabedoria no horário certo, né? No momento certo. Então, e aquela que geralmente o casal tem, aquela eterna energia que a pessoa gasta em querer tentar mudar a pessoa, né? Tentar mudar a pessoa para os parâmetros que ela que acho que seria ideais, né? E aí, como você falou, né? Vida financeira, por exemplo, né? Que é uma coisa que bate muito, né? Às vezes você tem um marido que é consumista, às vezes você tem a esposa é muito econômica, né? Como que ajunta isso, né? Como que trabalha isso? No diálogo, né? Na conversa. E entender também os padrões, né? Tá. Se existe consumismo, né, de um lado e a outra pessoa, né, mais regrada aqui no outro, primeiramente não existe uma conversa sobre o assunto, né, de forma assim, aonde querem chegar. Primeiro ponto, né? Na parte financeira, onde queremos chegar? Tem que ter meta, gente. Isso aí não dá para qualquer área da vida também, mas vamos falando da financeira. Tem que ter uma meta. E a meta vai aprimorando ali, então. Porque aquele que gasta muito, ele tem um prazer em gastar muito. Aquele que retém, né? Aquele que é mais regrado ali, né? É mais econômico, ele tem também um prazer nessa economia. Ele tem um porquê. Existem os porquês. Existe o porquê que eu gasto muito. Existe o porquê que eu economizo. Entendeu? Então, ambos necessitam de auxílio. E se o problema está no par, melhor ainda, a solução está pertinho um do outro. Entendeu? É evidenciar para o outro, né? Como que é bom, né? A gente gastar um pouquinho, né? O meu prazer no gastar não é eu gastar tudo, entendeu? Mas eu preciso evidenciar para esse outro que segura muito.
Se eu seguro muito, eu estou com o objetivo traçado ou eu tenho medo, né, de faltar? Entendeu? Senão, durante a jornada, a gente junta e não tem prazer, né? Eu retenho, e aí? Entendeu? Eu vivo até constantemente vivendo, né, um padrão de sobrevivência, né? Se nós formos pensar. Uma economia contínua, independente do quanto que geramos de valores, né? Se é muito ou pouco, mas uma economia contínua é porque está despertada em nós uma rede de pensamentos de sobrevivência. Em algum momento me faltou muito e hoje, né? Por mais que eu esteja até bem, né? Eu continuo retendo. Então, isso aí é um dos padrões irracionais, né? Mal adaptativos. O outro é que eu gasto muito. Aí, em algum momento me faltou muito e eu gasto. Não quero viver mais sobrevivência, mas estou a um ponto de voltar para ela. Então, os cuidados, né, nas esferas, mas pensando, né, no aproveitar. Esse que gasta muito, ele tem que evidenciar para o outro a necessidade do outro gastar muito. E esse evidenciar para o outro a necessidade de uma economia para ele continuar podendo gastar. Entendeu? E para que o outro, possa ter um pouquinho de prazer também, né? Naquilo que ele consegue, porque não pode haver sofrimento. Se eu gasto e sofro, tem alguma coisa errada, tem que ver de onde vem isso. Mas é aquilo, primeira coisa, uma meta, né? Onde queremos chegar? Ah, mas tá bom, quero ter uma casa. Eu vou economizar tudo, os dois vão economizar tudo até ter essa casa? Não, eu quero ter uma casa, mas no percurso eu vou ter o meu lazer, eu vou vestir a minha roupa, entendeu? Eu vou ter uma roupa legal, depois eu vou, né, ter uma roupa, né, do dia a dia, né? Não vou ficar gastando sempre, mas aquele prazer em comprar uma roupa, mal nenhum me faz me sentir bem, eu produzo bem, entendeu? Da mesma forma que eu bem gastando tudo, opa, tem um problema aí. Isso pode fazer com que esse meu bem aqui comece a ficar muito mal. Então, é uma conversa assim, aonde querem chegar e como vão chegar até lá. Vão chegar os dois desgastados e vão ter aquilo que queriam ter, entendeu? Ou não, entendeu? Vão chegar lá e falar, conseguimos e foi boa a jornada. Deu até esse bem que almejaram. Essa questão do mérito não ser de um, mas do casal, né? A conquista no momento de economizar, no momento de gastar, no momento de viajar, no momento de não viajar, né? Que é bem interessante, né? E pode até levar também na questão dos sentimentos, né? Porque às vezes a pessoa é tão possessiva, né? E às vezes o outro não, o outro é tão... né? E é legal quando o casal começa a achar esse equilíbrio, né? Ver a Elaine de 30 anos atrás e ver o Fernando de 30 anos atrás eram bem distintos. Hoje, basicamente, o Fernando e a Elaine se misturam de uma forma tal assim que às vezes as nossas filhas, né, a Leilane, que tem 24, e a Lidiane, que tem 21, às vezes elas olham assim, ah, que droga lá, o papai já deu aquela olhada para a mamãe e já sacou tudo, ela já sacou tudo, já pegou, não tem mais jeito, já combinaram, já sabe o que vai acontecer, né? E é interessante mesmo essa maturidade de você não pensar que está cedendo, não pensar que está ganhando, mas sim na busca da conquista do casal, né? Na conquista mesmo em si, né? É a disposição, entendeu? Eles falam, né? Os opostos se atraem, né? Não, é a disposição, né? Os dispostos, né? Que se atraem e se mantêm. Independente se eu sou possessivo, o outro também dá certo. Se eu sou mais, né? Mais na minha, mais tranquila, e ela também mais tranquila, esses dois nunca vão dar certo. Não tem nada a ver, né? Mas é a disposição, né? É o olhar que um tem para com o outro, né? É o quanto estou disposto. Disposto não quer dizer que eu estou desgastando, estou me desgastando. Disposto significa que meu corpo está bem, entendeu? O dela também, disposição, né? E aí vai ter diferenças em assuntos, acontecerão. A gente vai olhar um para o outro já vai entender, mas não vai gostar daquele olhar, não vai. Mas isso não trinca a relação, entendeu? No final, os dois sentam e conversam sobre. Gente, a gente sempre vai errar,
Ninguém vai ser pleno, vocês nunca vão estar, né? Na plenitude é no céu, né? Por uma questão, aqui, ó, de restabelecimento, né? Num piscar de olhos, tudo, né? Será restaurado. Então, é porque, se será restaurado, é porque a coisa não tá boa, entendeu? Já nasceu de uma forma não muito esperada, né? Da criação de Deus para conosco. Então, disposição. Entendeu? Estou disposto a coisa acontece em qualquer área. O que mais? Solta quietinho. O Sidney aí estacionou o carro, já chegou. Aqui fala a questão, quando que eu sei o equilíbrio do abrir a mão do eu, do meu eu? Eu estou quase sentindo um grito aí, né, da pessoa aqui. Quando devo abrir mão do meu eu? Primeiro, né? O abrir mão do eu, eu só abro mão para quem está me observando. Entendeu? É onde eu tenho condição de abrir mão. Você só mostra uma fragilidade para quem você confia. Então, o abrir mão do eu é para algo que vale a pena. Senão não adianta, né? Você fica dando murro em ponta de faca, a faca só fica te ferindo. Então, esse se ferir já te dá um norte já. Opa, já passei do ponto. Entendeu? Eu abro mão do eu, o outro observa que eu cedi, me observa. Entendeu? A coisa... Aí, a hora que cedeu, o outro ficou satisfeito com, mas o outro não dá para o outro ficar satisfeito, e eu insatisfeito. Então, ambos, volta no texto de Ellen White, entendeu? Alguém tem que ceder para haver harmonia no relacionamento. Quer dizer que isso é pleno, né? Não tem hora que existem circunstâncias onde ambos estão ali íntimos, né? Cúmplices, aquilo faz bem para ambos. Mas nesse ponto, né, de diferença, eu cedo, o outro percebe que eu cedi. Então, a percepção. Eu jogar na cara, viu que eu fiz? Não é isso, entendeu? Senão um grito, entendeu? Mas é uma conversa. Poxa vida. Ah, não, mas você está jogando na cara, então eu não deveria nem ter feito. Mas muitas vezes isso chega também com a história. Se fosse para falar desse jeito, então não deveria nem ter feito. O sistema nervoso da pessoa, né? Enrijecido aqui, ela pensando de um jeito só, irritada com a fala do outro. Não, é na hora que os dois sistemas estão calmos, a gente coloca, meu amor, meu fulano, eu tenho feito, né? Eu tenho feito isso, né? Eu tenho, sabe, cedido aqui nesse ponto. Entendeu? Você está se sentindo bem? Porque às vezes, assim, eu cedo e o outro não se sente bem mesmo assim, aí tem algo errado. Existe alguma situação específica, Fernando, que posso estar colocando? A pessoa pode estar... Aqui, quando ela fala a questão a mão do eu, porque, na realidade, o que está realmente por trás de alguns sentimentos, como, por exemplo, ciúmes, né? Eu acho que tem tudo a ver com a questão da própria insegurança, da identidade do próprio eu, né? Ciúme é aquilo. O ciúme, ele é uma insegurança que eu tenho. Primeiramente, existem tipos de ciúme, né? Existe o ciúme, que é a minha insegurança interna que eu trouxe lá de trás, né? Já entrei no relacionamento com ela. E existe o ciúme de algo que foi provocado durante o relacionamento, entendeu? Aí, esse ciúme que é provocado durante o relacionamento, existe uma necessidade de obter segurança em quem provocou o ciúme, né? Vamos pensar um caso de traição. Num caso de traição, onde houve a traição, o outro se sentiu mal com aquilo, como que foi resolvido, né, o quesito traição?
Não, fulano, me perdoa, tal. Eu falhei, eu errei, eu. Ah, não, agora, beleza. Esse ponto é um ponto de maior segurança para o cônjuge que foi traído, entendeu? Agora, se num ponto, né, de traição. Ah, não, mas é porque, né, você estava assim, assim, assado, tal. Eu sei que eu errei, mas você estava. Você vai gerando insegurança maior no cônjuge, que foi, entre aspas, traído. Não quer dizer que essa era a circunstância que o outro. Não. O relacionamento estava distante e isso aconteceu. O relacionamento não estava legal. Não o outro fez isso ou aquilo. Entendeu? A gente pensando em questão depois de... Por quê? Porque depois que existe, por exemplo, o ponto de traição, há o perdão e a vida continua. Mas, por vezes, lá na frente, aquele que foi traído começa a ter muito ciúme. E aí a injustiça agora para com o que traiu. Entendeu? Se ele vive uma vida onde ele não reflete nada para aquela circunstância, então, agora é eu que não entendi muito bem aquele assunto. Entendeu? Aí é um ponto de insegurança meu para o assunto. Eu preciso que não ficar mais atento à mudança, entendeu? A confiança que eu tenho hoje, do que ficar engatilhando por uma circunstância parecida em gatilho aquele momento onde eu sofri. Então, eu tenho que reprocessar aquilo lá atrás, entendeu? Agora, quando nós trazemos isso de infância, Deus, eu era ciumenta, né, em relação aos meus irmãos, meu pai, meus amigos, entendeu? Aí eu começo a sofrer muito no relacionamento, entendeu? Por quê? Porque o esposo ou a esposa, ela não é só minha, entendeu? Ela é do trabalho, entendeu? Ela é das amigas, ela é dos momentos individuais dela, ela é dos filhos, para os que têm filhos, e vice-versa. E agora, cada momento desse é como se eu estivesse descompensada, sendo roubada, como o outro não estivesse me dando valor. Esses são os pontos de insegurança que geram um ciúme, entendeu? Um ciúme, não um ciúme de cuidado. Entendeu? Existe um ciúme de cuidado que a gente falou, opa, entendeu? Um bonitão tá ali, né? Vou conversar com a nossa esposa, e ela dá uma risada. A gente vai lá brigar com ela, ou a gente vai chegar junto e falar lá, e aí, amigão, tudo bem? Meu prazer, isso aqui é minha esposa, né? Tal. A gente se posiciona, né? Ação para o que me desconfortou, não para com o outro, entendeu? Isso aqui é só um exemplo, entendeu? A minha ação de ciúme tem que ser para com a situação, não para com o outro. Esse é o primeiro ponto. Independente se ciúme é de homem ou de mulher. Eu mudo o quê? A perspectiva do que está acontecendo. Aí a questão agora do CD. Onde que o CD entra aí? Do ciúme. É porque talvez porque a pessoa fica caladinha ali, né? Fica aguentando sozinha, aguentando sozinha, aguentando sozinha. Pode ser essa ideia aí do abrir mão aqui, do que eu estou sentindo? O problema, né, doutor, que quando a pessoa fica só segurando, a parceira ou o parceiro pensa que está tudo ok, está tendo a mil maravilha, né? Aí, de repente, o que acontece? Solta o cachorro bravo. Uhum, explode. Aí, falando, nossa, mas eu pensei que estava tudo tão bem, estava tudo tão feliz, né? E, de repente, não, tá. Mas é aquilo que falamos no começo, né? A transparência do casal, para que você faça preventivamente isso. O bem comum do casal, né? Não é o bem comum dela ou dele, né? Bom, gente, as perguntas basicamente já acabaram, né? É que a gente foi jogando alguns os temas que foram solicitados aqui. Se alguém, né, a Márcia, a Joiti, o Rinaldo, né, a Andréia, o Anderson, o Sidney, Rosana, Fernanda, né, quiserem aí, eu não sei se falei o nome de todos, mas se quiser também está aberto também para alguma pergunta ou se quiser optar em alguma coisa também, né? Então, observações. Complemento. Fica à vontade, gente. Estou à disposição de todos. Questão de filhos, né? Acho que não comentaram. Filho costuma, né, dar uma mexida também no relacionamento, né? Ou a relação some quando os filhos dominam, né, o tempo, a mente,
a energia. Fê, eu acho que não tem mais nada. Deixa eu ver aqui no bate-papo, aqui, ó. É o que eu acabei perdendo aqui, a questão do bate-papo. Deixa eu só tentar abrir aqui. Ah, aqui, pronto. Sim, que você está gostando, que não são observações assim, positivas, né? Não tem nenhuma pergunta. Bom, É mais também, né? observar. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui referente a filhos, né? Vamos colocar aí um pouco dos filhos. Eu estou meus filhos ainda são pequenos, tem um de 10 e outro de 9. E tem a questão que nós temos, por exemplo, a gente procura educar o filho, educar os nossos filhos, só que nós temos a nossa educação que recebemos da nossa família, né, dos nossos pais. E automaticamente isso também a gente traz, né, na nossa genética, na nossa vida, traz para dentro do nosso casamento. Isso é natural, normal. Né? E aí, na questão da educação dos filhos, às vezes a gente tem pontos diferentes de pensar, né? Às vezes a gente pensa, olha, para mim isso tem valor, importância, para o outro já não faz tanta importância. E aí, às vezes, entra o atrito, né? Na questão do atrito de como agora educar o seu filho, na sua opinião, da forma como você vê ou da forma como o outro vê. E aí, como que a gente pode trabalhar essa questão, né, para não gerar um estresse, para não errar na educação do filho, para também não colocar de uma forma assim, você que está com a razão, o outro não. Como que a gente pode trabalhar nessa questão para dar, assim, uma educação que não seja assim, prejudicial para o seu filho e nem para a relação também ter algum desgaste na relação? Como que a gente pode trabalhar isso? E tem um detalhe também, às vezes não só não concordam, né? Mas quando um começa a sabotar o outro, né? Exatamente, tem isso também. Eu sou o bonzinho, né? E o outro que vira só com a fama do mal. Não. Aí um fica sendo legal, o outro já fica sendo chato. Como que a gente pode trabalhar essa questão para não ter para a criança não ter isso? Olha, aquele é legal, aquele não é, esse é chato, esse não é, ou então ficar sabotando, como o professor falou. Como que a gente pode trabalhar essa questão? Sim. Primeiramente, né, a relação, né? Volto a falar, né? A relação onde ela está em harmonia, por vezes em determinados pontos, você vai de pontos, né? Tem pontos que você cede mais, tem pontos que é ele que cede mais, tem pontos que você é mais firme, tem pontos que ele é mais firme. Entendeu? Então, e isso, às vezes, nesse período eu estou sendo, num período, né, de uma adolescência, quem sabe o outro vai ser. Então, primeira coisa, a relação dos dois. Entendeu? Como que nós lidamos com o respeito, né? Qual a palavra do outro? Entendeu? Se você foi firme, mesmo eu não concordando, naquele momento eu aceito. Mesmo que agora, em um momento onde eu estou à frente, eu cedo, mesmo eu não gostando, e mesmo achando que não é uma medida certa, eu retenho. E aí depois eu converso o quê? Os adultos conversam, entendeu? Eles se conversam. Olha, eu não acho legal isso aqui, mas na frente da criança, nunca. Porque a criança, ela mais aprende pelo inconsciente do que pelo consciente, né? As compreensões que ela está tendo ali são mais emocionais do que racionais. Por isso que é extremamente importante, né, vocês entenderem que o maior papel em qualquer circunstância para um filho não é ensinar o certo ou o errado. Entendeu? Eu preciso que meus filhos tenham segurança. Onde que ele observa segurança? A harmonia do relacionamento, entendeu? De ambos. Não é o pensamento de um, o pensamento de outro. Entendeu?
é que eles são parceiros. Eles pensam diferente, mas eles são parceiros, entendeu? Ele não gostou dela ter me dado doce, entendeu? Mas ele não me deixou inseguro aqui, né, em observar isso, não. Entendeu? Depois eu vou e falo, oh, não dá doce, não. Agora não é hora, ele vai comer agora. Coisa mais leve, assim. Entendeu? Mas a criança não observa isso, porque ela é um sensorial dela está observando ali os pontos de segurança. Então, o que um pai e uma mãe devem oferecer para o filho? Segurança, o tempo todo. Entendeu? Então, a questão aí, né, da educação, importantíssima, mas a evidência ali da discordância, isso aí é a deseducação, entendeu? Você acaba promovendo para o filho. Como você falou, existem fatores, né, lá do pai e da mãe, do pai e da mãe dele, e agora como a gente lida com isso? A gente é adulto aqui. Nós somos adultos da relação. E adulto, gente, não é só para com filho criança, não. Entendeu? Os filhos nossos que são adultos, né, ou ali já o jovem adulto, é a mesma coisa. Entendeu? O espelho de vocês não é o que ele vai ser no relacionamento dele, mas a estrutura que você oferece para ele entrar em um relacionamento. Entendeu? É o sistema nervoso. Lembra do sistema nervoso calmo? Entendeu? Ele entra em qualquer relacionamento e se alguém diz, não, o quê? Eu tenho pai e mãe. Ele não pensa isso. Mas o inconsciente dele pensa isso na hora. O que essa pessoa está me fazendo mal? Eu tenho pai e mãe. Volta para com eles. E aí eu me aproximo do meu pai, mãe, choro, vou lá e falo. Entendeu? Ele está falando de uma perspectiva de um jovem adulto, entendeu? Ou um adolescente, né? Eu me aproximo deste, porque eu tenho segurança no ambos. Eu não vou só para o pai, ou então não vou só para a mãe, entendeu? Eu vou para ambos, entendeu? Eu compartilho o sentimento, né, ali com ambos, né? É lógico que a gente pende sempre para um ou para outro, mas eu acho que vocês entenderam, né? Perspectiva dele ir até nós. Onde que a gente fortalece isso? Nas discordâncias, principalmente. Eu discordo de algo, mas eu não fico evidente para o meu filho. Então, essa questão da educação, ela vai mais em torno disso. Ficou claro? Ficou claro. Obrigada. Não. Outro detalhe também, doutor, e quando faz a necessidade de um profissional, a entrada de um profissional, mas a pessoa não consegue entender que é necessário, né? Existe, eu acredito que hoje ainda existe essa ideia, né, de terapia é coisa para fracos ou para pessoas doentes, né? Que ela não é preventiva, que ela só é corretiva. Inclusive, até a pergunta aqui, né, quando uma pessoa precisa de ajuda terapêutica, mas não aceita, né? O que deve ser feito? Como deve ser feito? Eu busco. Entendeu? Quando um quer, quando um precisa, é evidente, né? Entendeu? É um clamor, né? Quando eu observo que o outro precisa de uma ajuda terapêutica, é um clamor meu que eu estou sofrendo. Entendeu? Não estou exagerando, não, tá, gente? Isso aí é o que a gente está sentindo mesmo no interno e também não é errado a gente pensar assim, não. Tem que entender que alguns termos também despertam a gente. Não, pode despertar. É um clamor, poxa vida, está muito ruim aqui. Então, o outro, eu percebo que o outro precisa. Por quê? Porque esse outro não me ouve, não me escuta, me faz mal. Se o outro não me ouve, não me escuta, não me faz mal, imagina como é que eu estou. Se o outro não vai buscar, quem que vai buscar? Eu. Entendeu? Então, de forma mais assertiva, não é eu fazer com que o outro vá buscar. Eu vou buscar e eu vou encontrar medidas, entendeu? Que vão fazer com que eu tenha comportamentos mais assertivos dentro da relação. E fique evidente para esse outro, entendeu? Que eu estou bem, entendeu? E o que me incomoda fica muito claro. E agora eu não vivo incomodado. Eu não vivo não sendo ouvido ou ouvida, entendeu? Eu adquiri ali, né? Eu busquei uma terapêutica, um tratamento terapêutico, e agora eu falo. Eu coloco o meu posicionamento, por quê? Porque se o outro não está, eu estou me sentindo só, não existe relação, não existem, né, extremos ali, os dois estão juntos, mas não se conversam, né, emocionalmente. Então, a gente tem que sempre pensar de forma prática, né? Eu quero que o outro
faça uma terapia. Por quê? Por causa disso, ele me faz isso, ele não percebe, eu falo, para ele é resistente. Você está fazendo isso comigo, eu não estou bem. Entendeu? E eu não estou percebendo isso. Eu vou e busco e eu começo a ser mais assertivo dentro da relação. Entendeu? Eu começo a pontuar de forma que o outro fique evidente para o outro. Porque provavelmente as formas como eu coloco não estão muito claras, né? Não atingem. E aí só eu sofro. Então, é importante a gente pensar um pouquinho nisso, né? Naquilo que... Não no que o outro está fazendo, mas no quanto eu estou me ferindo. Nessa ferida. A gente tem que curar. Cura a primeira ferida, depois você vai, de forma assertiva, ajudar o outro. Entendeu? Entra também na questão de conversação também, né? A gente para conversar, né? Importante a gente colocar os pontos que não são legais no relacionamento. Mas é importante a gente evidenciar aquilo que faz bem, aquilo que tá dando certo, entendeu? Não é superestimar, não é exagerar. Um pouquinho cansado. Não é exagerar, entendeu? Não é imaginar. Não, são realidades. A gente evidencia aquilo que é bom, aquilo que é real. Entendeu? A gente fica só... A hora que junta, vamos falar de problema. A hora que junta, não, tá com saudade de você. Fica aqui pertinho de mim. E por que eu não quero ficar perto da minha esposa? O que está acontecendo aqui que meu corpo não quis ir para lá? Eu tenho que lidar com isso. E aí eu vou e me aproximo. Aí o sistema nervoso se acalma. Eu não sei se vocês já viram em palestras motivacionais, né, principalmente, né, pessoal, agora na pandemia não, né, mas antes, né, tava um salão lotado e eles vão e fazem assim, abrace, né, 10 pessoas aí, aquela parte motivacional inicial ali, né, aí todo mundo sai correndo, abraçando, né, eles falam para despertar, né, algumas substâncias no seu corpo que te fazem bem, né, é importante fazer isso durante a semana, etc. Para o relacionamento, o que é importante? A gente entender de forma prática isso. Aquele abraço ali, correndo ali, 1 minuto, abraçado as pessoas, ele não produz nenhuma substância no nosso corpo. Entendeu? Neuroquimicamente falando. O único abraço que desperta substância que acalma o sistema nervoso central é o de 40 segundos. Quando você abraça uma pessoa e você permanece ali por 40 segundos, a gente abraça, fica aquela coisa assim, e daqui a pouco você vai repousando na pessoa ali, a pessoa vai estar repousando em você também, o sistema nervoso ele se acalma. Entendeu? É ele que ele produz a substância ali de conexão, né? Bom para o relacionamento, né? O casal principalmente. Fugir um pouquinho? Adorei a questão do abraço. 40 segundos, caladinho os dois ali, abraçados. E vocês vão sentir no corpo a respiração. Calma. Bom, Fê, eu acho que podemos encerrar. Fica com você agora. Sim, com certeza. Acho que foi bem proveitoso, né? Nós temos tantos assuntos que estão no meio do relacionamento, do casamento, que são assuntos tão complexos, né? O nosso cérebro a gente fala que a gente não consegue entender, na verdade, eu pelo menos não consigo entender nosso cérebro, né? A conversação dele do emocional, né, com o racional. Eu acho que eu vou sacudir um pouco a cabeça de vez em quando para ver se, né? Aí o coração, a gente fica meio confuso com algumas coisas, mas o Will falou, vocês devem lembrar de momentos que quando vocês não usaram o emocional, né, assim, o estourado, foi melhor. E eu estava pensando aqui, é verdade. Se a gente parar para pensar, sim, você até lembra de situações que vamos conversar, vamos discutir, nem vou ficar colocando meu ponto de vista ao seu, vamos discutir o que aconteceu, né? Mas foi muito legal, Will. Mais uma vez, obrigada. Ficaríamos aqui um tempão, acho que tem várias questões para levantar, né? Às vezes a gente não quer muito falar, não quer se expor, mas acho que é necessário. A nossa classe, se Deus quiser, vai voltar em outubro aí presencial, e a gente vai reservar um dia para você estar aí na nossa classe, viu, Will? Nós vamos te avisar antes para você reservar essa data aí, que eu acho que é necessário, acho que as pessoas, estando presentes, acho que elas se sentem mais seguras, né? O olho no olho ainda é tudo, né? Graças a Deus, né? As pessoas gostam de estar ali presente. Então, te agradeço, peço que Deus possa continuar te abençoando aí, te capacitando dia a dia,
que a gente sabe também que o seu trabalho não é fácil, né? E na pandemia agora deve ter sido mais intenso ainda, né? E para a gente finalizar, eu gostaria que você orasse com a gente, pela nossa classe, né? Pelas famílias todas. E também agradecer por mais um ano de vida do seu filhinho. Acho que 5 anos, você falou? 4, né? 4 aninhos, 4 aninhos. 4 aninhos. Tá ótimo. Eu que agradeço, gente, esse momento aqui com vocês, né? Espero ter contribuído, né? Aquilo, né? O maior beneficiado sempre, né? É o terapeuta, né? Porque pelas vivências, né? Por falar sobre as circunstâncias, né? Por aquilo acalentar e acalmar um pouquinho também aqui a nossa perspectiva, né? Estava até conversando com o pastor Conte esses dias, Elaine. O aprendizado, né? Sempre quando você, pelo menos nas conversas, né? Quando vocês têm uma conversa com o outro, né? Quando você abre o coração para o outro também abre para você, você sai melhor dali. Entendeu? Eu observo isso também na minha ação, né? Cada sessão, né? Por mais difícil que às vezes seja uma sessão, a gente sai bem dali, né? Porque a gente se conecta ao outro. E essa conexão é o que faz bem também para a relação aí um do outro. Então, muito feliz aqui por estar com vocês também, né? Eu saio bem aqui desse momento com vocês. Eu fico feliz aí que vocês se encontram aí toda semana. Vamos orar então? Vamos. Okay. Querido Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiramente, esse ponto agora de repouso, que é o sábado, né, Senhor? Obrigado por você ter criado algo assim, pensando, né, nesse momento onde necessitamos parar um pouquinho, desativar nossos sistemas, né, que estão às vezes um pouquinho malucos, e repousarmos em Ti, ó Pai, que é o nosso maior ponto de segurança para qualquer instância, para qualquer relacionamento, para qualquer relação, para qualquer desejo da nossa vida. Tu é o nosso centro que nos acalma e faz com que possamos seguir adiante. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, eu peço agora que o Senhor abençoe a vida de cada casal, entendeu? De cada individualmente aqui. Que o Senhor possa cuidar do coração de cada um, entendeu? Dos seus sonhos, dos seus anseios. Esteja com eles, ó Pai. Com a família de cada um. Com tudo aquilo que os envolve. Que o Senhor possa trazer harmonia ao relacionamento deles, como o de todos nós, e eles possam ser bênção, Pai, um para o outro, entendeu? A maior bênção que um pode ser para com o outro é através de Ti, é Tu que fazes com que um possa ser uma bênção para o outro. Sabemos que o casamento nasceu no Seu coração e é um presente para nós, e que possamos, ó Pai, ter prazer nesse presente dia após dia, até o dia da Sua volta. Amém. Dá-nos um sábado maravilhoso. Por Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Amém. Boa noite, gente.